Fala, missionário, tudo bom? Boa noite a todos. Que Jesus possa continuar nos abençoando no dia de hoje, terceira semana do mês, hoje dia 17 de julho de 2018. Nós vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos com a obra Nosso Lar, do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Essa obra veio ao mundo na década de 40 do século passado, e o objetivo da espiritualidade era justamente trazer para nós algo, digamos assim, mais consistente para o espírito encarnado no que tange ao processo da vivência espiritual daqueles que partem da Terra através do fenômeno que nós chamamos de morte, e que para nós espíritas é a desencarnação, isto é a alma deixando o corpo físico e retornando para o plano espiritual. Mesmo com todo o conhecimento que a doutrina espírita já nos oferece através das obras da codificação espírita, sempre há para nós encarnados uma falta de consistência melhor neste entendimento da vida espiritual. E o livro Nosso Lar, ele vai marcar justamente isso. Ele vai nos marcar das nossas necessidades quanto à conduta no plano físico, porque o Espiritismo vai nos apresentar que tudo aquilo que nós estamos realizando no plano físico, nós receberemos de volta. E ao deixar o plano físico, o espírito continua a sua trajetória, a sua jornada evolutiva, porque não há um salto do espírito, não há uma transformação do espírito. O espírito, ele vai se apresentar do outro lado, tal como ele é. Ele vai estar de frente com a sua própria consciência. E aqui, no livro Nosso Lar, e os outros livros que compõem a série intitulada André Luiz, ao todo temos 13 livros, são mais 13 no que tange da mesma linha Nosso Lar. Temos a oportunidade, então, de nos prepararmos, já aqui no plano físico, para que quando chegarmos do outro lado, não formos pegos, digamos assim, entre aspas, de surpresa, ou que a nossa fala não seja a de muitos irmãos nossos que têm aportado o plano espiritual dizendo: se eu soubesse quando estava na Terra, teria eliminado muitos males. Pois bem, só que não podemos esquecer que Jesus, há 2000 anos atrás, já havia nos ensinado a buscar o reino dos céus e toda a sua justiça. E a própria vida do Cristo foi um exemplo maior de demonstrar-nos a necessidade que cada um de nós temos de alçarmos para a vida futura, no caso, a vida espiritual. Capítulo 4 é o capítulo ao qual nós trabalharemos hoje, cujo título é O Médico Espiritual.
André Luiz, então, foi acolhido pela espiritualidade da colônia de Nosso Lar, levado para o parque hospitalar, e ao chegar lá, já estava dando quase a hora do crepúsculo, ou seja, o finalzinho de tarde para o início da noite, mais ou menos entre 17 horas, 17 e pouca. Os enfermeiros que levaram André Luiz ao parque hospitalar pediram a ele para que ele pudesse ficar mais agora sereno, mais tranquilo, que eles iriam participar da prece coletiva, que é realizada todos os dias na colônia de Nosso Lar, a partir das 17h30 para 18 horas. Todos os dias é feito. Então, o capítulo 3, o capítulo anterior, fala sobre essa prece coletiva, onde todos os habitantes da colônia param, ou aqueles que estão nos seus afazeres, mentalmente eles se ligam à prece coletiva, dada a importância da mesma, que serve como uma sustentação para a colônia espiritual de Nosso Lar. E aí André Luiz então fala com os dois enfermeiros: bom, será que eu não posso participar? E eles dizem a ele: mas ainda está muito fraco. Mas, por encargo de caridade, eles então amparam André Luiz e os levam até um ambiente onde pudesse observar, através de um telão, na praça central da colônia de Nosso Lar, o governador espiritual da cidade, rodeado de 72 figuras, ou de 72 ministros que compunham a cidade espiritual de Nosso Lar. Cada um desses 12 ministros, eles estão ligados ao ministério da cidade. Ok? Então, a cidade Nosso Lar, ela possui alguns ministérios. E os 12 e os 72 representam vínculos com esses ministérios. Cada ministério possui 12 ministros. 12. Onde, em comunhão, de acordo, vão resolvendo os problemas pertinentes aos encargos do ministério que participam. André Luiz então retorna para o quarto após a prece, sente-se bem melhor. É dado a ele depois um caldo reconfortante. Ele dorme, descansa e no dia seguinte, então, ele vai iniciar a sua fala a partir aqui do capítulo 4, intitulado Médico Espiritual. Ele inicia assim: no dia imediato, a prece coletiva, né? Após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração, claridade reconfortante, atravessava ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longos haustos. Na alma, apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito longe de qualquer interpelação. Então, olha que coisa maravilhosa acontecera com ele. Ele ficou 8 anos em uma região denominada umbral, que é uma região inferior do plano espiritual, e nessa região ele passou por maus bocados.
porque assim que ele chegou a essa região, ele ficou meio perturbado, até que gradativamente as ideias foram se concatenando. E olhe que mesmo após as ideias tomarem um rumo, digamos assim, não intenso de perturbação, ele custou a pensar que pudesse ter uma força maior regendo todos os destinos, não somente dele, como de toda a humanidade, como de todo o universo. Porque era um espírito prático. Quando encarnado na Terra, fora médico. Lidou muito com as questões práticas de natureza filosófica da existência humana. Mas, mesmo tendo um entendimento e um conhecimento relativo acerca da religiosidade, tendo em vista que era descendente de portugueses, e esses portugueses tinham uma descendência também judaica, isto é, os avós de André Luiz foram judeus, eram judeus. Tanto é que no capítulos anteriores ele vai nos narrar, e é interessante essa colocação, que ele tinha uma afinidade maior com o Velho Testamento, embora ao consorciar-se com a sua esposa, ela era católica, ele então passa a transitar por esses dois polos religiosos, tanto o catolicismo quanto o judaísmo, que ele aprendera desde pequeno. Ele tinha dificuldade imensa de processar no seu espírito o reconhecimento de uma paternidade divina quando estava encarnado. E isso teve uma consequência muito grave, porque quando chegou no plano espiritual, pelo fato de não estar habituado mentalmente, mesmo tendo informação e conhecimento ao qual ele processou no plano físico dessas religiões que ele transitou, ele não soube alinhar isso na sua intimidade mais profunda, sofrendo as consequências, digamos assim, de uma certa rebeldia pessoal para com o próprio Deus, com a própria providência divina. E após 8 anos de martírios sucessivos, que ele vai nos narrar no primeiro capítulo da obra, ele então teve a bênção de dormir numa cama confortada, com um travesseiro macio, lençóis limpos, alvos, ter ingerido um alimento, porque durante 8 anos ele alimentava-se de forma bem frugal, sorvia a água lodosa do chão em que pisava para saciar a sua sede, retirava algumas folhagens de algumas árvores que ele via, que não pode considerar árvores, eram vegetações próximas a ele, a fim de saciar a sua fome. Então, obviamente que agora, após esse período, ele pensou que estava no céu. Estou no céu. Que coisa boa. E foi tão importante isso para ele, que a colocação dele, energias novas tocavam-me o íntimo. Após tanto tempo, o sol amigo, qual suave mensagem ao coração, chegava através da janela do quarto em que ele se encontrava,
naquele edifício, que era um dos edifícios do parque hospitalar da colônia espiritual de Nosso Lar. Porque durante os 8 anos que ele ficara no plano umbralino, ele não viu o sol. Não via o sol. Ele não conseguia identificar se era dia, se era noite. Porque as regiões umbralinas, elas são espessas. É de uma penumbra. Por mais que algumas claridades chegam por intermédio de filetes que vão rompendo assim a atmosfera e penetrando as regiões, é muito pouco. Muito pouco. E aí, ele acorda bem disposto, respira longamente, coisa que ele não fazia há um bom tempo, e o primeiro impulso dele, quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza, cheia de brisas e de luz, mas não o consegui. E concluí que sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Estava fraco. Muito fraco. O corpo perispiritual que ele detinha ainda necessitava de repouso, de cuidados. E assim ele teria durante um bom tempo em que ali esteve, nesse parque hospitalar, recebendo essas energias e se adaptando à nova condição em que se encontrava espiritual. Então não bastou ele apenas pensar, agora vou levantar e vou andar por aí. Não. A mente queria, mas o corpo não obedecia. Olha que coisa interessante. Da mesma forma que nós estamos aqui na Terra. Às vezes, a nossa mente processa agir com maior fluidez e rapidez, mas talvez o corpo já não mais responde àquilo que a mente está projetando ou deseja. Não voltara a mim das surpresas consecutivas quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido. Coisa interessante. Ele estava no quarto sozinho. Então nós vamos observar que o hospital no plano espiritual, ele tem os mesmos moldes do hospital aqui no plano físico. Existem alas que vão ter mais de um espírito em diversos leitos. Mas vai existir alas dentro do hospital em que o espírito, já consciente da sua situação e já trabalhando aspectos da própria renovação, ele então é colocado em um quarto separado, ou talvez, quem sabe, em um quarto com outro companheiro. No caso de André Luiz, ele foi levado para um quarto único, onde somente ele ali se encontrava. Nós vamos observar isso porque o próprio André Luiz, em outros capítulos aqui para frente, vai nos falar de uma região do próprio parque hospitalar, intitulada Câmaras de Retificação, onde existem várias alas com vários leitos, onde já são espíritos bastante complicados em situações graves. Todos nós chegamos no plano espiritual doentes, né? Raros são aqueles que chegam sem necessidade de internar, vamos falar assim, para o hospital, né? É o que temos observado, é justamente isso. Raros são os espíritos que adentram o plano espiritual
despojados do corpo físico, já conscientes da sua situação e caminhando com os próprios pés. São raros. Raros são esses espíritos. Porque a grande maioria de nós, quando deixamos o plano físico, ou somos sustentados pela espiritualidade, que vai nos encaminhar, ou após a liberação do espírito com o corpo, ligação essa que é trabalhada pela espiritualidade, ela não desampara nenhum espírito, nenhum é desamparado quando ele desencarna. Nenhum espírito. Mas logo após o rompimento, o espírito então recebe aquilo ao qual ele fez jus durante toda a sua estadia no plano físico. E pode acontecer que, ao se desligar, o espírito então estará entregue a si mesmo ou às próprias influências ao qual ele se permitiu durante toda uma existência. Então, há situações em que, quando o espírito é desligado, espíritos trevosos já chegam, já o levam. Há situações em que o espírito é desligado, ele fica num processo de perturbação, tal como André Luiz, como se fosse uma inconsciência da sua própria situação, perambulando para um lado ou para o outro, sem saber o que aconteceu. Isso na região do plano espiritual. Pode acontecer que o espírito, ao ser desligado, ele entra no processo de perturbação intensa, fica próximo ali aos despojos do corpo físico. Pode acontecer que, após ser desligado, ele fica num processo de inconsciência através do sono, e ele demora-se um tempo a despertar, e quando desperta, ele está no próprio lar ou em ambientes por onde ele estava ou costumava estar quando estava encarnado. Ou seja, nenhuma desencarnação é igual à outra, como nenhuma reencarnação é igual à outra. Ô, Delano, você está falando isso, aconteceu, o meu cunhado, ele passou o plano espiritual vai fazer 4 meses. Assim que ele desencarnou, ele dormiu, sabe? Dormiu realmente. Mas assim que ele despertou, isso aí que você está falando, ele voltou para dentro de casa. Pode? Aí ele era católico, frequentava São Judas, dia 28, tarará. Aí a espiritualidade, que a minha irmã é espírita, frequenta na casa, está pedindo ele para fazer orar, celebrar muita missa, né? Uma nem duas, não, várias missas, sabe? Para ele deve ter se conscientizar, né? Porque realmente É complicado. quer dizer que são casos verídicos. São. E são histórias. Acontece muito. E às vezes a pessoa retorna para o lar e ela quer permanecer ali, ela não quer sair dali, ela quer ficar ali. Porque há uma dificuldade em compreender da necessidade de agora de se readaptar à nova condição e deixar que aqueles que ficaram processem a própria existência. E isso traz tanto mal que a minha irmã tem ficado tão doente, sabe? Que já foi falado, ela realmente tem alguns problemas, mas a dificuldade dela, assim, tanto de deficiência física, é devido às energias dele. A energia que suga. Ô, Delano, Oi. Você podia matar uma curiosidade minha, uma foto, eu quero entender. Você falou aí agora que nenhuma reencarnação ou desencarnar nunca são iguais, né? Sim. Mas por que a gente sempre, aí em casos assim, quando a gente começa, né, a entender um pouquinho do espiritismo, por que a gente sempre lembra que algumas reencarnações sempre carregam algumas coisas ruins do passado? E a gente sempre não, né? A gente sempre ouve falar. Você entendeu a pergunta? Sim. Por quê? Eu fico com essa dúvida até agora. Eu fico me perguntando isso para mim.
Nós sabemos, e o André Luiz, ele vai descobrir isso, ele teve a oportunidade de processar isso quando estava encarnado, e ele não o fez, porque todos os textos sagrados da humanidade, todos, anterior a Jesus, com Jesus e após Jesus, sempre nos fala da vida espiritual, do mundo espiritual. Sempre nos aponta e direciona para Deus, embora cada conceituação religiosa tenha uma denominação, mas nós sabemos que Deus é único, é um só. Porém, e diante disso, nós temos uma dificuldade de reconhecer essa paternidade divina, processando em nós, para nos autoconhecer que somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais. E diante dessa imortalidade, o espírito passa por diversas fases no plano físico, que são as denominadas existências. Porque a vida é uma só. Ela é do espírito. Mas quando o espírito está encarnado, ele passa por uma existência ou uma fase, um estágio no plano físico. Então, quantas existências nós já tivemos? Impossível numerar. Impossível numerar. Mas vamos colocar, diante da sua colocação, vamos abrir uma hipótese, que você teve 100 existências. É muito mais do que isso. Eu estou colocando só 100. Você teve 100 existências anterior a essa, ao qual se encontra. Durante essas 100 existências, você, ao chegar no plano físico, você reencarnou pelos processos naturais da condição que chega o espírito no plano físico, através de dois seres que se ligaram e que o tiveram. Durante essas 100 existências, você deixou o plano físico e retornou para o plano espiritual. E hoje se encontra aqui. Todas essas existências ao qual você teve, você foi acumulando conhecimento, informações. Você foi se adestrando espiritualmente, moralmente. Você foi criando condicionamentos que hoje lhe dão certas habilidades, ou que você tem uma certa intimidade ou afeição com algo que você tem facilidade em fazer no plano físico. Por exemplo, tem pessoas que têm facilidade em tocar instrumento. Tem pessoas que tentam, mas não conseguem, porque precisam se esforçar um pouquinho a mais. Tem pessoas que têm dificuldade em fazer trabalhos manuais, trabalhos artesanais. Tem pessoas que têm grande facilidade. Pega qualquer coisa e consegue fazer e consertar. Isso são habilidades. Essas habilidades, elas foram condicionadas através dessas existências. E ao mesmo tempo que você tem essas habilidades, que é como se fosse, na colocação humana, um dom,
a fulano tem um dom para isso, Beltrano tem um dom para aquilo. É porque ele se condicionou àquilo. Só que você não lembra. Porque a providência divina considerou para nossa melhoria, para nossa necessidade, não lembrarmos das nossas existências anteriores. Mas elas estão arquivadas dentro de você, no campo mental. Então, o nosso campo mental, que o cérebro físico, ele apenas canaliza parte dele. O cérebro físico, ele não pensa, ele apenas está reagindo consequência daquilo que o pensamento procede através do campo mental. O cérebro canaliza, e é bem pouco que ele canaliza, porque ele não canaliza tudo. Ele vai justamente trabalhar na atualidade aquilo que você precisa aprimorar, conhecer para avançar. Só que na estrutura mental, que não é do cérebro físico, no cérebro físico nós temos um departamento chamado memória. Essa memória, ela traz uma função muito importante, porque às vezes nós lembramos de fatos ou situações que nos aconteceram na atual existência, coisas da infância, coisas que aconteceram 1 ano, 2 anos atrás, está arquivado na nossa memória, no campo fisiológico, e está arquivada no campo mental do espírito. Esse campo mental, ele possui 3, digamos assim, departamentos ou 3 fases ou 3 andares. Ok? Nesse primeiro andar, ou nesse primeiro departamento, estão arquivadas toda a nossa história de vida através das existências anteriores. Esse departamento é como se fosse o inconsciente, ou como se fosse numa casa. Imagina uma casa de 2 andares. Então tem o primeiro andar. Nesse primeiro andar, ou nesse segundo andar da casa, está a consciência, o presente. Aí a casa tem um porão. Então o porão serve de primeiro andar da casa, ou primeiro departamento, ou a primeira fase. No porão nós guardamos o quê? As quinquilharias, não é isso? Da casa. Tudo que tem, joga no porão. Joga no quartinho de despejo, não é isso? Vai jogando, vai entulhando lá. Então, o nosso pensamento é como se tivesse esse porão, que está arquivando todas as nossas existências anteriores. No segundo departamento está a atual existência, aquilo que nós estamos trabalhando no hoje. E no terceiro andar, ou terceiro departamento, é aquilo que nós estamos construindo para o amanhã. Aí o que acontece? Como você já teve várias existências, elas vêm como flechas. Às vezes vêm de forma bizarra. Você não consegue ter uma linha racional. Gente, comecei a pensar uma coisa esquisita. Por quê? Vem misturando aquilo que você vivenciou em uma época distante, em uma linguagem diferente, em uma roupagem completamente diferente da que você hoje utiliza, e talvez num clima completamente diferente,
do clima que nós estamos hoje no Brasil, que pode ter sido num outro país, numa outra região. Isso é muito comum, porque pode vir por flashes na vigília ou pode vir por intermédio de sonhos. Onde cria os conflitos, né? Com a gente mesmo. Justamente por causa disso. Daí nós entendermos a necessidade de nos autoconhecer para estabelecermos metas em busca desse futuro ou desse terceiro departamento, que é o superconsciente, a fim de fazer com que o passado, que está no porão, que está na inconsciência, possa começar a se desfazer, mas ao mesmo tempo realizar para com ele um processo de harmonização. Ou, em outras palavras, reconciliação. Olha como é que é muito complexo. Então imagine André Luiz no plano espiritual. Nós vamos ter um capítulo aqui para frente em que ele conheceu a mãe do enfermeiro que vai cuidar mais próximo a ele. E essa mãe desse enfermeiro diz a ele que foi dado a ela e ao marido. Eles desencarnaram, reencontraram no plano espiritual, tiveram de novo uma ligação e receberam todos os filhos que tiveram no plano físico e no plano espiritual, na colônia Nosso Lar. Todos. E o marido reencarnou, ela iria reencarnar para reencontrar o marido e receber os filhos de volta. Ou seja, Você é mãe de novo dos mesmos? sim. Está relatado aqui no livro. Então, pode acontecer isso? Pode. Perfeitamente. Oi? Mãe na terra, mãe no plano espiritual e vai ser mãe justamente. Mas isso é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil Os acontecer. São conflituosos. A São. maioria, né? Os filhos mesmos. Os mesmos, receber os mesmos filhos. Há uma união aí espiritual muito grande. Sim. Entre esses personagens. Por que a espiritualidade está demonstrando isso para nós? Para nos mostrar a possibilidade de justamente isso, de reatar valores e nos condicionar a eles, coisa que esses espíritos conquistaram. Mas apenas voltando aqui à colocação do nosso amigo, foi dado a ela e ao marido passar por um processo que eles chegaram, colocaram uma espécie de capacete nos dois, para que nós possamos entender, reativando 300 anos de memória consciencial, ou seja, eles iam ter acesso à memória atual que tinham, mas 300 anos para trás, ou seja, 2 vidas para trás. O casal teve. E por que foi dado isso a eles? Porque eles tinham condições para isso e foi permitido pelo mais alto isso. Porque é muito comum nós chegarmos no plano espiritual, ou muitos de nós acharmos que vamos chegar no plano espiritual e ter consciência de todas as nossas existências. Não é assim? Mas não é tão simples assim. Não é. O espírito, ele pode ter acesso a outras existências quando ele deixar o plano físico? Pode. Pode. Mas, como a Beth colocou, raros são os espíritos que deixam o plano físico com consciência de que estão deixando o plano físico e adentrando o plano espiritual. Então, se nós estamos lutando para dar conta da nossa atual existência, seria pedir demais para nós chegar no plano espiritual e ainda ter uma memória ativa
de 2, 3, 4 existências para trás, nós não íamos dar conta. Nós íamos entrar num processo de loucura, de perturbação tamanha, e sofreria danos para a nossa trajetória evolutiva. E a gente nem deu conta que a gente não deu conta? Não. Né? Nós não estamos dando conta da atual. Pois é. E aí, vamos... Você entendeu? Como que é complexa a situação? Por isso que a necessidade de nós iniciarmos, trabalharmos, nos habituarmos a esses condicionamentos. Ficou claro? Ou ficou a dúvida? Então, às vezes a gente sonha e a gente desperta. E a gente pensa assim, poxa, eu me vi num lugar, era eu, mas não era eu. Porque eu sei que era eu, mas eu estava diferente. Eu estava numa roupa esquisita, com pessoas esquisitas, num ambiente esquisito. Ou seja, são flashes que veio de algo que você vivenciou em uma dessas existências, sendo chamada a atenção para você trabalhar nessa atual existência, e aí você mistura aquilo que você vivenciou com o seu psiquismo atual, com aquilo que você vivencia hoje, e quando você desperta, você não tem uma certa definição, e parece algo meio bizarro. Percebeu? Então isso é muito comum. E quando a pessoa parece que está participando do sonho? Tem uma amiga minha que parece que está participando do sonho. Isso acontece demais, porque há entre os espíritos, quando estão repousando, através do sono, eles podem se desligar não, se emancipar do corpo físico, porque se desligar, ele já está desencarnado. Afastado. Né? Eles se emancipam momentaneamente do corpo físico e vão para o plano espiritual e podem entrar em contato com outros espíritos, com desencarnados e com encarnados. Espíritos que estão encarnados, através do sono. Isso é muito comum. Pode acontecer que nós tivemos ligação com vários espíritos que estão em outros países e que estão encarnados. Mas quando você fala comum com a pessoa que tem esse dom, né? Não é para qualquer. É comum, só que nós não lembramos. É muito comum isso. Porque quando o espírito se emancipa do corpo, através do sono, ele está mais liberto. E parece que a sua mente, ela ganha... É como se você colocasse assim um óculos que você visse numa 3D, numa dimensão 3D. Ou seja, você amplia a sua consciência. E aí há uma facilidade maior daquilo que está no inconsciente vir como flash. Só que você não define isso. Você não tem uma certeza. Vem como flash. E aí você, gente, eu tive um sonho assim, assado, mas parecia real, mas não era real. Ou seja, você fica meio confuso. Talvez foi realmente real. Talvez não. É muito complexo a questão dos sonhos. Porque pode haver também que nós estamos passando por um momento de dificuldade no plano físico, de turbulência, e aquilo fica gravado no nosso psiquismo. E quando a gente emancipa do corpo através do sono, nós ficamos mentalizando aquilo no plano espiritual, e vem uma série de situações que é justamente chamado os sonhos psicológicos. Ou seja, você não está em contato com nenhum espírito, não está em contato com ninguém, mas está em contato consigo mesmo, com suas próprias dificuldades. E isso ganha uma dimensão enorme. Delano, pode também, assim, plasmar telas mentais, né? É o que o Espírito fala. Às vezes não é nada daquilo, assim, mas um irmão que deve estar na condição de perturbar, plasma aquilo para você. Pode também. Às vezes não é nada real, né? Não é nada real, mas pode também. Bom, então... Delano, até parece que é cômodo, né, não? A patroinha, tem um período passado que ela
no sonho, ela passando aperto no sonho, e me chamando no sonho, pedir socorro, e eu na minha dormi gostosamente. De repente ela acorda e começa a me esmurrar, me dar pancada, porque eu não acordei ela, porque ela estava passando aperto no sonho. Agora, o que eu tenho a ver com isso? Eu lembro o sonho dela, sonhando. Entendeu? Ela sonhou, pedindo socorro. Pedindo socorro para você até roncando lá dela, e ela nem tchum. Ou seja, você está sonhando, ou seja, ela estava sonhando e colocando você no sonho dela e querendo que você ajudasse ela no sonho. Ou seja, chamando de socorro. Aí, como eu não acordei, né? Normalmente eu acordo. Acordo e o que está acontecendo aí? Ou vice-versa. Mas eu não acordei. E ela acordou possível e só me esmurrar, me xingar, me maltratar. Por que eu não acordei ela? Mas eu apoio ela. Porque quem ama está sonhando a pessoa que gosta. Isso é verdade. E eu vejo dessa forma, você entendeu? Então eu sou total apoio para ela. E ela bateu o corpo. Na verdade, ela não estava te batendo, ela estava tentando te acordar. Aí no momento de tentar te acordar, deu a parecer que estava te batendo. Não é verdade? Ou seja, no meio da confusão ali, ela talvez apavorada, tentou se safar de uma situação e tentou te chamar. E aí achou que você está batendo, né? Seu estudo. Que você me acordou. Você já fez as relações com outra pessoa, aí você ia ficar bravo. Aí ia ficar bravo. Aí ia ficar bravo. Por isso que Emmanuel Tá ali não, então. e a gente não deve preocupar com os sonhos, e sim com a vigília, né? Perfeito. Porque o sonho, a gente ainda não consegue entender realmente o que nos acontece no sonho. É uma situação bastante complexa. Por isso a necessidade de nós trabalharmos no plano físico de uma forma mais profunda esses ensinamentos. Então vejam bem. Então André Luiz, ele despertou, respirou profundamente, viu que estava no quarto, viu os raios solares penetrando pelo quarto, quis levantar, não conseguiu, porque o corpo não obedeceu. E aí, de repente, entra no quarto. Clarencio, aquele senhor que era um dos ministros da colônia de Nosso Lar. Tanto é que quando na prece coletiva, observando o telão, ele vira Clarencio, com mais 71 ministros rodeando o governador espiritual da cidade de Nosso Lar, acompanhado de um simpático cavaleiro. Cumprimentaram-me, atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Né? Como é que você está? Dormiu bem? Aquelas coisas rotineiras. Acorreu o enfermeiro, prestando informações. Perguntou ao enfermeiro. O enfermeiro que passou a noite trabalhando. Porque no plano espiritual também tem escala. Ok? O enfermeiro não vai lá trabalhar 24 horas, não. Há uma escala. Ele trabalhou à noite, retorna para o lar, chega o diurno e assim sucessivamente. O enfermeiro prestou as informações necessárias. Sorridente, o velhinho amigo, ou seja, ele dá uma identificação de Clarencio, colocando que esse espírito adota no plano espiritual a fisionomia de uma pessoa mais idosa. Ou seja, é como Clarencio se apresenta no plano espiritual. Ok? Ele colocou o velhinho. Vamos colocar aqui que Clarencio poderia ter, para André Luiz, mais ou menos 70 anos. A fisionomia de 70 anos. Mas com toda uma disposição. Apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. Ou seja, era um médico.
da colônia espiritual, daquele edifício onde ele se encontrava, hospitalar. Clarencio trouxe para que ele pudesse, então, auscultuar André Luiz, ou seja, fazer um diagnóstico de André Luiz. E que coisa interessante, ele não precisou de nenhum aparelho. Ele apenas bateu o olho no André Luiz e foi observando tudo. O corpo perispiritual de André Luiz, os órgãos do corpo perispiritual de André Luiz. Ele foi vendo tudo, como se estivesse vendo em raio-x. Coisa interessante. Não que lá no plano espiritual não tenha esses procedimentos. Tem. De forma até muito mais sofisticada que aqui no plano físico. Mas o Henrique de Luna, com essa colocação aqui de André Luiz, demonstra ser um espírito já com um conhecimento e um entendimento bastante dilatado. E ele diz o seguinte, para André Luiz: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. A primeira vez que eu ouvi isso, né? No umbral eu tinha ouvido. No umbral, ele já tinha ouvido isso, mas de seres que ele não entendia nada e que para ele estavam ali justamente provocando. Agora, vindo diretamente de um médico, acompanhado do benfeitor que o recolhera, enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Ou seja, quando o médico chegou para ele e falou assim: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. O que ele fez? Ele se encolerizou intimamente. Ele ficou com raiva. Porque aquela colocação do médico tirou ele do seu estágio de acomodação, do seu estado de relaxamento. E ele retruca: suicídio? Ele pensando consigo mesmo. Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Ele rebateu. Ele diz assim para o médico: creio haja um engano. Asseverei, melindrado: meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal, câncer no intestino. Ele fez 2 cirurgias graves. Ficou mais de 40 dias entre a vida e a morte, entre aspas, né? Morte. E o médico sereno, Clarencio sereno, observando. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a serenidade superior. E aí o médico diz a ele: a oclusão radicava-se em causas profundas. O câncer não apareceu da noite para o dia. Não apareceu da noite para o dia. Ele coloca oclusão intestinal porque a palavra, a nomenclatura câncer, era muito forte para a década onde ele desencarnara. E a década que ele escreveu o livro.
na década de 40 que ele escreveu. E ele desencarnou na década de 30 do século passado. Até hoje, quando alguém tem um diagnóstico e recebe, você está com um câncer no intestino, a pessoa não gosta de pronunciar a palavra. Agora imagine isso há 70 anos atrás. Imagine. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual, isto é, o corpo ao qual ele se apresenta, no plano espiritual, traz em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Ou seja, ninguém necessitava falar com ele aquilo que ele fez de errado, porque o próprio corpo exteriorizava os seus erros. É a vibração do espírito. É a vibração do espírito. E inclinando-se, atencioso, começou a indicar determinados pontos do meu corpo. E aí ele começou a falar. Por exemplo, tá vendo esse ponto aqui, ó? É devido a isso, isso e isso. Tá vendo esse pontinho aqui, ó? É a isso, isso e isso. Tá vendo isso aqui? É isso, isso, isso e isso. Bom, olha o que aquele médico diz. Vejamos a zona intestinal, os intestinos. Intestino grosso e intestino delgado. A oclusão derivara de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão. De algumas leviandades. Dentre elas, no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Quando ele coloca sífilis aqui, ele está colocando para nós que André Luiz teve vários relacionamentos extraconjugais. Vários. Ele era casado, mas tinha vários relacionamentos extraconjugais. Por isso ele pegou sífilis. Talvez não com várias mulheres, talvez com uma mulher. Talvez adentrando casas destinadas ao comércio ilícito do corpo. O importante é que o médico estava dando diagnóstico. Leviandades. Mas, olha a colocação importante. Se você tivesse tido um procedimento mental nos princípios da fraternidade e da temperança, poderia até evitado, talvez até a desencarnação prematura. Poderia ter prolongado um pouco mais a sua existência no plano físico. Perceberam? Entretanto, seu modo especial de conviver, olha a importância do convívio uns com os outros. O seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado, sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos?
a ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Ponto. Então, o médico foi direto, sem delongas. Foi no ponto crucial. E ele, ouvindo calado, automaticamente, ao ouvir isso, ele foi cada vez mais ficando cabisbaixo. Foi se recolhendo, como se estivesse se fechando como se fosse uma ostra, até fechar por completo. Mas nós vamos fazer uma parada agora para fazer a nossa prece de radiação e depois terminamos a segunda parte. Amado Mestre Jesus, queridos irmãos da espiritualidade que nos têm acolhido nesta casa, estamos agradecendo a oportunidade. Somos gratos a tudo aquilo que temos recebido como misericórdia do mais alto, a fim de que possamos encaminhar nossas existências no plano físico com uma melhor compreensão e entendimento da nossa essencialidade, da nossa vida futura e de toda a importância ao qual temos que proceder para conosco mesmo no dia a dia, a fim de que possamos buscar em nós serenidade, equilíbrio, respeito e o comprometimento com os deveres diante da lei divina, diante do Cristo, diante do próximo, diante de nós mesmos. Assim sendo, queridos irmãos, que aqui se encontram em nome do Cristo, rogamos o auxílio a todos estes nomes que aqui foram lidos e que têm recebido o amparo pelas equipes espirituais no tratamento à distância, colocando também nomes que neste momento possam passar pela nossa tela mental de cada um de nós que aqui nos encontramos encarnados, para que possam ser amparados pela espiritualidade amiga e serem encaminhados da melhor forma possível em suas existências, minorando sofrimento, dores e os empecilhos pelos quais muitos de nossos irmãos vêm atravessando. Que a tua paz, Divino Mestre Jesus, nos envolva. Que a tua luz seja sempre o farol a iluminar os nossos passos, a nossa caminhada. E que teu amor esteja presente em cada um de nós, hoje e por todo sempre. Que assim seja.
Então, dando continuidade, o médico, cujo nome colocado por André Luiz é Henrique de Luna, deu o diagnóstico. E, colocando mais ainda, depois de longa pausa em que me examinava atentamente, continuou: já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Então, André Luiz estava tomando uma espécie de pancada, entre aspas. Cada fala do médico, ele abaixava-se a cabeça. Singular desapontamento invadira-me o coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Não que o médico desconhecia essa angústia, pelo contrário. Ele estava justamente dando o diagnóstico e, ao mesmo tempo, Clarencio e o médico observando como seria a reação de André Luiz. Como que ele, através dessa reação, nos dias subsequentes, iria se comportar. Olha, como que a espiritualidade estava trabalhando com ele. Pode ser que talvez em outra ocasião, se André Luiz não apresentasse na sua intimidade certas características que pudessem fazer com que o médico assim procedesse, talvez ele não falaria diretamente com André Luiz dessa forma. Mas ele, observando, viu que André Luiz daria conta de receber este recado. E mais, ele teria que processar isso agora internamente, da melhor forma possível. Então foi uma técnica utilizada por ele. Então André Luiz teria dois caminhos: processar, como ele conseguiu processar isso, ou então se fechar, se rebelar, tornando assim mais difícil o seu tratamento naquela região hospitalar. E aí o médico vai continuando. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. Ou seja, o médico está informando a ele que a estrutura que ele tinha no corpo físico, apesar de toda o desleixo e as leviandades que ele acometera para com o próprio corpo, os órgãos do corpo físico ainda apresentavam uma quantidade de reservas, isto é, cada órgão tinha energia suficiente para prolongar a sua existência no plano físico. Todos os órgãos o tinham. É o que ele está dizendo aqui. E aí ele continua. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física.
A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Olha a colocação do Espírito. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Ou seja, ele formou em medicina, ele teve um consultório particular, ele atendia particularmente. Mal, nesse atendimento, ele assim o fazia. E quando fazia apenas por fazer, porque ele tinha uma situação financeira bastante boa, porque o pai deixara para ele, e a mãe também. E quando ele coloca longa tarefa, é porque ele poderia ter vivido no corpo físico muito mais. Talvez 20, 30 anos mais. 20, 30 anos mais. Ele desencarna com aproximadamente com a idade entre 38 a 43 anos. Nessa faixa. Entre 38 e 43 anos. Ele poderia desencarnar com 70, 80 anos. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância, isto é, do ponto de vista físico, do ponto de vista humano, isso não tem importância nenhuma para nós. É como se fosse algo normal, natural. Mas para o espírito, para a necessidade do espírito, foi um verdadeiro bombardeio, a tal ponto que fez com que o espírito, de forma prematura, saísse do corpo. Daí o suicídio. Devorou-lhe a sífilis, energias essenciais. Ou seja, a sífilis consumiu as energias daquilo que nós chamamos do chakra genésico. Ele foi completamente obstruído e desequilibrado. E aí ele coloca, como vê, o suicídio é incontestável. Ponto. E aqui cabe então um parênteses. Porque até então, o entendimento de André Luiz com relação ao suicídio é aquele suicídio de forma direta, em que a pessoa, de forma voluntária, atenta contra a sua própria vida, eliminando-se o corpo físico de forma direta, através de um tiro de um revólver, através de uma corda onde a pessoa se enforca, através de um veneno que a pessoa ingere, através de uma queda de edifício de vários andares, através de se jogar em uma linha férrea e o trem passar por cima. Isso é o suicídio direto. A pessoa, ela premeditou com antecipação
esse suicídio. E esse planejamento, ele foi de dias, ou de meses, ou de anos. Porque quando a pessoa chega a se suicidar, é porque ela não está bem. Ela vem acumulando um processo interno gravíssimo, que hoje nós colocamos como estado depressivo. Porque ninguém acorda de manhã e diz assim: hoje eu vou me suicidar, hoje eu vou me tirar da vida. Não é verdade? Ninguém assim o faz. É um acúmulo. Embora a espiritualidade vai nos dizer, lá no Livro dos Espíritos, que o suicida direto, às vezes, ele pode estar sendo influenciado por espíritos obsessores, o que está, na maioria das vezes, influenciando para que ele dê fim à sua própria existência. Lembremos que ele tem o livre-arbítrio de decidir, mesmo com toda a influência obsessiva. A última decisão é do espírito, é ele que decide. Mas pode acontecer, às vezes, que o espírito encarnado está debaixo de um processo que a espiritualidade chama de loucura aparente. Isso é muito comum. Às vezes acontece que uma pessoa, ela passa por uma desilusão tremenda, talvez em um relacionamento afetivo, e isso é um choque tão grande para ela, e ela entra num estado de baixa estima tão grande, que a única saída que ela vê é dar fim à sua própria existência no corpo físico. Isso acontece demais. Ou seja, a pessoa não estava premeditando que queria morrer. Ela não vem acumulando isso. De repente, veio uma desilusão repentina, e essa desilusão fez com que, tirasse ela. Pode acontecer. Eu lembro, eu tinha mais ou menos meus 7 anos de idade, e eu ia para a escola. Nessa época a gente andava a pé para a escola, caminhava bastante, caminhava uma média de 6 a 7 quilômetros para ir para a escola. Da minha casa até essa escola, eram 6 a 7 quilômetros. E a gente ia sempre eu tinha 7 anos de idade. E aí às vezes o meu irmão mais velho sempre nos levava, mais uma turma de meninos que havia próximo à minha casa, e o meu irmão mais velho levava a gente. Quando meu irmão mais velho não levava um outro irmão de um outro coleguinha meu. E a gente passava em frente à casa de um outro coleguinha que sempre ia conosco. E eu lembro como se fosse hoje, a cena voltando. Aí a memória, a memória retornando. Quando nós passamos na casa desse coleguinha meu, hoje lembrando, porque a época não pensava dessa forma, nem poderia imaginar, parecia que eu sentia assim um clima diferente na casa. Nós chamamos, ninguém atendeu. Fulano, na criança a gente gritava, né? Aquela farra de criança. Isso há 30 e tantos anos atrás. Agora você imagina. E eu senti um clima diferente, pensando. Isso eu vim pensar logo depois que eu adentrei para o Espiritismo e comecei a tomar conhecimento de certas coisas.
E fomos para a escola, sem aquele coleguinha. Passamos depois, na volta, tudo fechado. Estranho. Não foi na aula hoje? Será que aconteceu alguma coisa e tal? Fomos para casa. E depois, futuramente, eu vi a saber que o pai dele havia se suicidado. O pai desse coleguinha meu. Eu tinha 6 para 7 anos. 7 anos. Ele também tinha 7 anos na época. Eu nunca mais o vi. Nunca mais o vi. Eu não sei o que aconteceu. Se a mãe o pegou e saiu com ele, com os filhos, ou o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Eu tinha 7 anos. Eu nunca mais o vi e nunca mais tive notícia da família. O que eu sei é que o pai se suicidou. E fato, motivo. Ele tinha se despedido do emprego. E estava com vergonha de chegar em casa e narrar à esposa que havia sido despedida. Olha para você ver. Olha para você ver. Porque havia ficado desempregado, e ao ficar desempregado, 1001 coisas deve ter passado pela sua mente. Filhos, esposa, contas, como iria lidar com a situação? Não soube lidar com isso internamente e a única saída que ele se viu, se suicidar. Talvez ele poderia também estar com grandes dívidas e não teria como sanar essas dívidas. E ele achou melhor se suicidar. Eu fiquei sabendo disso depois. Nunca mais vi aquele coleguinha, nunca mais soube depois da sua família. E, neste momento, podemos até rogar a espiritualidade, porque neste momento passa pela minha tela mental a rua e a casa dele. Era uma casa assim, de grades. Nessa época eu morava lá no bairro Alípio de Melo. Hoje Alípio de Melo está completamente mudado, né? Completamente mudado. Está grande, juntou-se Alípio de Melo com Castelo, com outros bairros ali. E no caso de André Luiz, ele não premeditou o suicídio. Ele nem sequer imaginava que, ao agir daquela forma, ele estava se suicidando de forma indireta. E aí que entra o suicídio indireto, colocado pela espiritualidade e trazido até nós pela doutrina espírita. Então, há o suicídio direto e há o suicídio indireto. E lembremos, a espiritualidade nos informa no Livro dos Espíritos que nem todo suicídio terão as mesmas penas. Assim como cada reencarnação ou cada desencarnação é diferente umas das outras, todo suicídio também tem agravantes e atenuantes. Quem observa isso? A espiritualidade maior. Não somos nós. Então pode acontecer que uma pessoa se suicida diretamente e ela vai para um local no plano espiritual intitulado Vale dos Suicidas. Pode acontecer que uma pessoa se suicida e a espiritualidade acolhe aquela pessoa. Como se estivesse perdoando? Não. Por causa de atenuantes que talvez essa pessoa tenha. Nós não sabemos os motivos reais. Mas esse exemplo que você deu aí é interessante, né? Porque a gente, quando é criança, tem um pensamento, depois de maduro, e principalmente no seu caso, que já, né, conhece muito bem o lado espiritual,
Tal de suicídio é uma coisa assim que, às vezes, a gente ficou sabendo que o Rafael, um homem, né, na época, tinha suicidado por causa do perda do emprego. Mas como se diz, a índole dele, o que ele era, será que era fácil aceitar isso? Como cuidar dos filhos, cuidar da família? Porque hoje em dia tem gente suicidando com 10 aninhos, com 11 anos, eu não entendo isso também. Então, O suicídio infantil tem crescido bastante, né, nos dias atuais. Por isso que o mês de setembro é um mês voltado pelas vibrações contra o suicídio. Ou seja, todo o mês de setembro, a doutrina espírita, por intermédio das federativas, federal e estaduais, vem trabalhando de forma exaustiva no combate ao suicídio. De todas as formas, não somente o direto, como o indireto, como também em todas as faixas etárias. Porque antigamente, quando a gente ouvíamos falar de suicídio, era uma pessoa mais velha. Hoje nós já estamos cientes de que qualquer faixa etária estão se suicidando. Odelan, como que é visto pela espiritualidade a pessoa que tenta suicidar, mas não consegue? tenta alguém. Tenta. Olha, Tentou, então não conseguiu. é um suicídio indireto. É um suicídio indireto. Porque a pessoa está tentando sair do corpo físico de forma prematura. E isso vai ocasionar a ela algumas lesões no campo da estruturação da sua mente. Pode acontecer que, em alguns casos, essa pessoa venha a sofrer processos de demência e loucura. Ixi, tô ferrado. Isso aconteceu mesmo comigo. Oi? Dá muita lesão. Aí vem a cobrança, vamos dizer assim, tipo uma cobrança do próprio espírito. É porque o espírito, ele vai se lesionando. É o que o Henrique de Luna está contando aqui, ó. Através das leviandades, poderia ter evitado. Quando ele coloca o procedimento mental e os princípios de fraternidade, de temperança e da estruturação de saber conviver uns com os outros, é algo imprescindível à nossa existência. Porque nos sustenta, nos dá força, nos encoraja. E há pessoas, nós sabemos disso, que desde ao acordar ao dormir, pensamentos negativos vão vindo. Nós não temos durante 24 horas pensamentos positivos. Nenhum ser encarnado, a não ser que ele já esteja santo. Até Chico Xavier tinha que policiar e vigiar seus pensamentos quando estava encarnado. Porque às vezes ele pensava algo e aquilo gerava um distúrbio interno mental para ele. E o mentor espiritual dele chegava e disse: cuidado com o que pensou, refaça seu pensamento. E ele refazia. Porque não conseguia, durante 24 horas do dia, manter a integridade do pensamento, porque é algo ainda bastante complexo para nós encarnados. Imagine. E o pensamento, ele flui incessantemente, ele não para. Daí, a espiritualidade sempre nos ensinar, ao lermos uma obra, nós mantermos, através da leitura, um alinhamento da nossa estrutura mental. O que é alinhamento da nossa estrutura mental? Quando você ler algo, focar o pensamento naquilo que você esteja lendo e desobstruir qualquer imagem que possa vir. Isso é disciplina mental. Entendeu? Eu estou te perguntando isso porque quando eu tinha 18 anos, eu tentei suicidar. Eu não acordei, igual você brincou, ninguém acorda falando assim, eu vou suicidar hoje. Realmente não é assim, né? Então, assim,
Então, Suicidar, acho que aquilo é coragem. aí era o que eu ouvi. Vai, você é forte, você consegue, você tem que ser, você é forte, você faz. Aí nisso, aí eu tentei tomando remédio. Tomei muitos remédios. Aí nisso meu pai veio, aí ele falou assim, seu pai tá vindo. Tipo assim, pra mim sair, né, pra ele não perceber que eu estava tomando os remédios. Mas naquele momento, é uma coragem muito grande que você sente. É como se você fosse assim, a pessoa mais forte do mundo, é o ato mais corajoso que eu tô fazendo. Graças a Deus que você tomou os remédios foram obstruídos, porque a mulher, ela, diante dos índices que nós temos, é a que mais tenta suicídio, é a que mais tenta, mas não consegue chegar às vias de fato pela forma como ela tenta se suicidar. O homem, ele tenta menos, mas estatisticamente ele consegue consumar o ato, porque pela forma agressiva é um tiro, é um enforcamento. Já conheci gente que pulou na frente caindo. Justo. Percebeu? Mas isso foi quando você tinha 18 anos. A cada dia, refaça-se, agradecendo a Deus, a bênção da vida e a oportunidade. Que tudo aquilo que foi lesionado mentalmente, você, agora na atual existência, pode eliminar, pode desfazer. Pela coragem, pela força, pelo trabalho, pela fé e principalmente pela oração. E aí, diz André Luiz para que nós possamos fechar. Meditei nos problemas dos caminhos humanos. Longa foi a reflexão. Refletindo nas oportunidades perdidas na vida humana. Conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples para ele, que costumava considerar como fatos sem maior significação, conceituar até ali os erros humanos, segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Deparavam-se-me, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontava diante de tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as minhas fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada. Foi então que o Clarencio, generoso como sempre, de forma comovida, falou-me: meu filho. Ou, poderemos dizer para todos nós, minha filha, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é do suicida inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da terra nas mesmas condições. Acalma-te, pois aproveita os tesouros do arrependimento. Confia no Senhor, na dedicação fraterna. Sossega tua alma perturbada, porque muitos de nós, outros, já perambulamos igualmente nos mesmos caminhos. É aquela colocação do Cristo.
Quem estiver sem erro algum, atire a primeira pedra. Como somos espíritos com várias existências, nós não temos condição nenhuma de atirar pedra a quem quer que seja, porque trazemos na nossa estrutura íntima uma montanha de erros pedindo para ser sanada gradativamente. Então hoje fechamos o capítulo 4 do livro Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Uma boa noite para todos e que Jesus continue nos abençoando, hoje e sempre, que assim seja.